Sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Agora 8 da manhã e 25 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. Muito bem informado é nesta frequência mesmo que você participa pelo 993519370, 993519370. Até às 10 horas, ao lado dela, Samara Souza, bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho dos 93.7. Band News Manaus está no ar, segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, contagem regressiva já para o Natal, as pessoas já naquela euforia de compras, né? Comprar roupa, comprar alimentação e ainda fazer um malabarismo para sobrar dinheiro para o material escolar do ano que vem, para IPVA, para IPTU, tudo isso no ano que vem. É um malabarismo que o povo brasileiro tem que fazer com essa economia que está louca, com inflação, com aumentos, e a gente ainda tem que, né, esticar de um lado, esticar de um outro, fazer ajuda. Tem gente que ainda estica de um lado, estica do outro, e ainda dá aquela ajuda para as entidades carentes, para as crianças também, nos orfanatos, as crianças que são e os idosos também, né? Fazem aquela comprinha, dão lá aquele presentinho. E é isso, gente. E a gente fazer um malabarismo neste ano de pandemia que continua, mas tendo a esperança que, se Deus quiser, no ano que vem, essa vacina vem. Ah, se vem! Muito bom dia para você que acompanha também, além do nosso dial 93.7, pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e agora nossa live pelo Facebook. Vamos aos destaques do dia, começando falando sobre coronavírus, porque os casos têm oscilado entre 300 e 1.000 por dia. É o que aponta a Fundação de Vigilância em Saúde. Os detalhes com Gabriele Moura. O Amazonas tem 180 mil casos confirmados de coronavírus. O estado é o segundo da região norte com o maior número de registros, atrás apenas do Pará, que tem 273 mil casos. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, os casos têm oscilado entre 300 a 1.000 por dia. Na terça-feira, a cidade teve um aumento de 99% de casos, quando registrou em um único dia 1.065 confirmações de coronavírus. Uma operação identifica indícios de abacate clandestino e venda de carne sem procedência nos distritos de Novo Remanso e Engenho, no interior do Amazonas. A ação foi realizada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF. Diante da presença dos fiscais, alguns açougues deixaram de colocar produtos à venda, enquanto outros preferiram fechar as portas para evitar a fiscalização. Foram lavrados termos de inspeção por causa das condições sanitárias desse abacate e também dessa carne. E as eleições no Amapá e Macapá vão ser decididas no segundo turno. Os detalhes com Guilherme Guedes. Os candidatos que vão disputar o segundo turno para o cargo de prefeito em Macapá se pronunciam após o resultado das eleições no estado do Amapá. Com 59 mil votos recebidos, Josiel Alcolumbre, do DEM, vai concorrer à vaga com o Dr. Furlan, do Cidadania, que teve 32 mil votos. Mais de 217 mil eleitores foram às urnas ontem, dia 6. Josiel disse que vai buscar mais apoiadores. Eu vou agora trabalhar muito mais para ter o voto daqueles que, por alguma razão, talvez não tenham compreendido
talvez eu precise explicar melhor o meu projeto. Já o segundo colocado, Dr. Furlan, agradeceu o resultado das eleições. Estou muito feliz com o resultado das urnas, que nos coloca no segundo turno. Quero agradecer nossos apoiadores, todos os eleitores, e dizer que agora, no segundo turno, vamos enfrentar as velhas oligarquias que dominam a cidade há muito tempo. E o Senado aprova uma definição de população prioritária que deve ser vacinada contra a Covid-19 no primeiro momento em que o imunizante chegar ao Brasil. Segundo o projeto de lei, os grupos mais vulneráveis ao vírus serão os primeiros, de acordo com parâmetros científicos estabelecidos. De acordo com o texto, a vacina será oferecida de maneira gratuita à população e não será obrigatória. Mas quem que não vai querer tomar a vacina? Eu fico imaginando isso, gente. Porque daqui a pouco, para você até viajar, isso vai ser também prioridade. Só vai viajar quem tiver com a vacina. Aí você não vai querer se vacinar? Você vai ter que se vacinar. Eu acho interessante isso. Quando falou-se muito nessa situação do obrigatório. Não vou vacinar. E tem gente que diz que não vai vacinar. Mas se você for para um estado para o outro, ou sair do país para ir para outro país, isso vai ser obrigatório. Aí você baixa a sua cabeça. Aí vai ter para que outra vacinar. situação. Aí vai ter que vacinar. É como a febre amarela, né? Para sair para alguns estados, para sair do país, você precisa. E outras também vacinas. Aí não vai querer vacinar contra a Covid-19. Acho incrível. Ainda mais diante do cenário que a gente vive, né? Claro. É incrível Do número isso. de mortes subindo, dos casos de registros de 1.000 casos por dia, como a gente falou há pouco. Então é uma situação muito séria, a população deve ficar atenta a isso. Sobre este assunto nós vamos conversar também, Samara, no Pensa Manaus Rotina com Marcelo Seráfico, sobre essa dúvida de muitas pessoas, daquilo que circula na internet sobre a vacina, da pouca informação ou de informações desencontradas, como saber filtrar esse tipo de coisa. Daqui a pouco Marcelo Seráfico, sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, doutor em Sociologia, vai conversar conosco sobre este assunto também. E essa proposta agora segue para votação na Câmara. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas 32 minutos, 8 horas 32 minutos. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Para os nossos ouvintes todos da Band News Difusora. Estamos de brancos, aí no clima do Ano Novo, né, do Réveillon. Sem festa esse ano. Do frio aqui, que eu tô com um pouquinho de frio, como boa manauara. Agora, adorei a camisa também, essa camisa está muito elegante. Obrigada, a sua também. Agora, Rose, vamos falar de uma coisa do fim de semana, né? O assunto aí desde sexta-feira, porque desembargador suspende a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa e diz que deputados agiram de forma ardil. É isso? Como é que tem sido a repercussão desse assunto? Pegou fogo, né? Essa decisão saiu por volta de 11h30 na sexta-feira. Acho que só o jornal A Crítica conseguiu dar de primeira mão na sexta-feira. E no sábado de manhã, todos nós fomos atrás dessa decisão para saber os detalhes dela. Bom, a decisão é do desembargador Wellington, né, Araújo, desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela não foi protocolizada. Quando um advogado entra com um pedido fora do horário de expediente, ele pode colocar ali que ele quer que tramite em regime de plantão em função de uma urgência do que ele está solicitando, né, à Justiça, ou pode pedir a tramitação normal. E os advogados que entraram aí representando esse pedido por parte da Alessandra Campelo, a deputada Alessandra Campelo, o deputado Saulo Viana, o deputado Belarmino Lins, não colocaram para ser analisado em plantão. Mas ele foi analisado tarde da noite, né, no mesmo dia, e a decisão suspendeu aquela eleição que elegeu o Roberto Cidade. Você lembra, os ouvintes também lembram, está todo mundo acompanhando, o Roberto Cidade da base aliada se elegeu com votos do deputados de oposição e votos de parlamentares que eram da base, ficou rachada, né? Derrotando aí a chapa governista. Bom, o doutor Wellington Araújo afirmou que aquela decisão ela foi tomada com base em medidas arbitrárias do presidente da Assembleia, Josué Neto, e também ele diz que os deputados agiram de forma ardil, como você falou, que é sinônimo de armação, de artimanhas, né?
para tentar inviabilizar a quem se sentisse prejudicado com aquela alteração rápida, né, da Constituição do Estado e a realização da eleição no mesmo dia, inviabilizar que eles recorressem à justiça. Em suma, foi isso, né? A decisão, claro, que impactou em função da alteração, a mudança da eleição desse Poder Judiciário, e a gente vem falando o quanto ele é importante em função de presidir, Poder Judiciário não, Poder Legislativo, presidir o Poder Legislativo, mas também substituir o governador em eventual ausência, né, eventual afastamento, alguma coisa nessa ordem, né? Então, por isso, ganhou toda essa importância ainda mais. Bom, as adjetivações, os adjetivos contidos também nessa decisão também chamaram bastante atenção e, claro, incomodaram os deputados que participaram aí desse grupo de 16 parlamentares que elegeram o Roberto Cidade. A gente lembra que esses 16 é 2/3 da Assembleia. Ontem houve já uma protocolização, eu não sei se foi ontem ou foi sábado, Arthur, mas enfim, no final de semana a Assembleia protocolizou um recurso a essa liminar, né? Essa eleição está suspensa em função dessa decisão liminar e a Assembleia apresentou um recurso afirmando que a alteração que aconteceu e que é objeto da reclamação, que foi concedida a liminar, ela se refere ao regimento interno, que é uma regra que é ditada pelo próprio Poder Legislativo, pelos próprios deputados, para balizar ali a condução das suas ações. Então, eles argumentam que regras dessa importância, regras desta natureza, que são questões internas, elas não devem servir de instrumento para interferência de um poder no outro, né? E nesse caso, você vê, mais uma vez, o judiciário interferindo no poder legislativo. Bom, a outra questão que se apresenta por parte da Assembleia é que a reclamação feita pelos 3 parlamentares que apresentaram aí esse questionamento sobre a forma de tramitação daquela PEC, que aconteceu tudo no mesmo dia, né? Passou na CCJ no mesmo dia, foi plenária, aprovado e no mesmo dia foi feita a eleição, eles falam que eles não apresentam provas das irregularidades nessa tramitação, apenas alegações, e que o desembargador decidiu com base em alegações de um só lado, né? E aí a terceira coisa que eles colocam é o detalhe do preciosismo jurídico, né? Eles falam que o litisconsorte passivo necessário, na hora da decisão liminar, não foi acionado, não foi determinada a notificação dele, que seriam os deputados, a Assembleia, né, em si, a mesa diretora, que foi acionada de forma contrária aí, né, nessa decisão judicial. Isso é uma questão que pode acontecer a qualquer momento por parte do desembargador, mas é colocada também aí nessa guerra, né, nesse momento que está no âmbito de 2 poderes, né, para dizer que o desembargador errou nesse ponto aí da sua decisão. Bom, a gente vai ver aí provavelmente novos capítulos, né, desse embate aí paralelo pela disputa pelo poder no Poder Legislativo, mas é um embate paralelo no âmbito da Justiça, agora 2 poderes decidindo quem é que tem interferência ou não, quem é que pode interferir ou não nessas decisões aí. E que passa um sinal muito ruim desse momento, né, Arthur? Porque você vê um excesso, isso não é a primeira vez, e no âmbito nacional também, um excesso de poderes, um interferindo no outro. A própria eleição tem essa característica, né? Os parlamentares tentam fazer com que a vontade do governo seja feita ali dentro daquela eleição, nessa disputa, né, pelo Poder Legislativo, pela presidência do Poder Legislativo. E nesse momento o Judiciário interfere para dizer que houve uma irregularidade, né, que aquela tramitação de um dia só não foi regular. Então, assim, de toda sorte, aí não dizendo quem é que tem razão ou não, mas de forma geral, um excesso de interferência de poderes um no outro sinaliza muito dado ruim, né, de medidas que acabam enfraquecendo realmente o processo democrático, o Estado democrático de direito, esse excesso de interferência de um poder no um querendo fazer o que o outro tem a sua função de fazer e que é questionado também pela forma, né? Então todo esse processo aí que acaba complicando realmente e dando um sinal negativo a respeito desses atores políticos, né?
e atores que representam os poderes. E havendo a repercussão, a gente vai estar aqui atento para trazer os detalhes para os nossos ouvintes. Agora, Rose, a revista Veja, ela aponta em uma reportagem... Uma questão da maior importância disso tudo. Vai ter essa briga jurídica, né, e tudo que ela demonstra nesse entorno aí, mas o importante, que decide uma eleição, que decide questões a serem analisadas lá na Assembleia mesmo, né, no processo do Poder Legislativo, é voto. Né, e voto o governo, neste momento, não tem. Eu ouvi algumas pessoas no final de semana, eles acreditam que o governo pode estar certo em acionar, em esticar a corda ali, tensionar a corda, porque não querem que o governador pareça fraco nesse momento, e que pode reverter 5 votos, né? Eu ouvindo alguns parlamentares, que eles estão se chamando ali do grupo dos 16, eles criaram inclusive um grupo de WhatsApp que eu soube, e aí há muita reação negativa sobre esse embate, sobre a forma como eles foram tratados, inclusive durante a sessão, chamando de bandido, insinuando que eles receberam dinheiro e tudo mais. Você imagina esses parlamentares numa nova votação e trocando de lado, né? Eles próprios avaliam que isso ia pegar muito ruim para a imagem deles, ia dar um sinal a mais do que eles recusam, essa peça que eles estão recusando, que foi levantada ali pela deputada Joana Dark. Bom, e alguns aliados do governo, aliados importantes do governo na articulação política, me parece que já deram alguns conselhos para o governador Wilson Lima, dizendo que acirrar nesse momento não vale a pena, impor nomes que os deputados não querem, não é favorável no jogo político. Então, esse é o bastidor que a gente tem, mas também um dado importante, né? Porque o voto é que decide tudo. Não adianta acionar juridicamente que acorda, porque a eleição está ali, né? O prazo final é dia 17 para realizar essa eleição. E a forma como as coisas estão sendo conduzidas, neste momento, fortalece politicamente esse grupo que se uniu aí para derrotar a base governista. Rose, uma reportagem da revista Veja aponta que a Procuradoria-Geral da República não deve pedir novos afastamentos de governadores ao Superior Tribunal de Justiça. Para investigadores da Procuradoria, o caso Wilson Witzel, do Rio, foi um ponto fora da curva e a regra agora é evitar instabilidades regionais. Como é que isso pode repercutir aqui no Amazonas? O Amazonas é um dos estados que tem um governador e o vice também, no nosso caso aqui, acionados aí, investigados pela Polícia Federal, pela Subprocuradoria-Geral da República, a respeito de irregularidades durante a pandemia. Isso em outros estados já provocou afastamentos, né? E lá no Rio de Janeiro, logo em seguida esse afastamento por uma medida aí que ela não é definitiva, né? Porque o caso ainda está sendo investigado, houve uma ação política em que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um processo de impeachment do governador e afastou, né, ele do cargo. Isso aí é muito complicado de reverter politicamente. Então, assim, algumas ações, operações, ainda que não sejam a fase final dessa investigação, a condenação em si, o entendimento de que algo foi de fato errado e que cai na responsabilidade do governador, isso tem um efeito político, né? Tem um efeito político muito devastador. A gente vem falando isso desde abril, desde quando começou essa investigação. Nesse momento, o Procurador-Geral da República, segundo a Veja, nessa informação de bastidor, diz que não deve repetir o que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um ponto fora da curva, dá a entender que compreende que aquilo ali tem uma repercussão política muito forte, que de repente não é esse o papel da Procuradoria da República. Eu não sei com que elementos e que contextos políticos também isso foi dito, isso é só revelado esse trecho aí nesse bastidor publicado pela revista Veja, né? De um dado mais geral, né, movimentações muito bruscas no sistema jurídico, né, em decisões judiciais, operações que são muito assim, cheias de pirotecnias e tudo mais, e causam a instabilidade política. Claro que isso não é bom, né? Não é bom para o sistema, para o Estado Democrático de Direito, como a gente vinha falando agora há pouco. São mais ações que acabam prejudicando mais que ajudando, né? No entanto, fechar totalmente, né, essas ponderações, no caso que forem necessárias, também é meio estranho, é meio complicado. Eu entendo que, pelo menos eu quero entender que isso seja nesse sentido,
que o procurador compreenda que essas instabilidades, elas não devem ser provocadas sem uma tramitação mais tranquila, né? Você vê que o governador do Rio de Janeiro, ele foi afastado até numa decisão monocrática, né? Não foi nem para o plenário. Então, assim, foi algo de surpresa. Eu acho que, nesse contexto, afastamentos de surpresa, de uma hora para outra, que não devem ocorrer. Penso que é isso que o Procurador-Geral da República quer demonstrar nessas informações aí de bastidores que foram publicados pela revista Veja. Agora, sim, acaba sendo um fôlego, né? O governador do estado do Amazonas ganha, sim, um fôlego a mais com esse bastidor, se ele se mostrar verdadeiro. É isso, Rose. Agora, 8h45, só lembrar aos nossos ouvintes que hoje, 4 da tarde, tem o Exclusiva e vai entrevistar o vereador eleito mais jovem de Manaus, Amon Lins Filho, do Podemos. Além dele, também estarão aí como convidados a serem entrevistados a Michele Andrews, que faz parte da bancada coletiva de Manaus. Nossos ouvintes não podem perder, 4 da tarde, na internet, aqui direto da nossa página no Facebook, também pelo DAI 93.7 com Rosiane Carvalho. Rose, obrigado, um ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo. Band News. Tempo. 8h46, 8h46 na capital amazonense, faltando 14 minutinhos para as 9 horas da manhã. O tempo continua com chuva em Manaus. Temperatura subiu só 1 grau. Saiu dos 22, foi para os 23 graus, com sensação térmica também de 23 graus e a umidade do ar em 94%. Quem está ligadinho no Band News Manaus neste momento, acompanha a nossa programação pela nossa live no Facebook, acompanha aí o tempo nublado em Manaus. Bem carregado mesmo, a chuva deu uma amenizada, mas continua aquele chuvisco que a gente conhece. E segundo a Climatempo, a previsão, sol ainda pode surgir, mas entre muitas nuvens, intercalando com períodos de nublado e a chuva a qualquer hora. Já mudou aqui a previsão. Previsão para hoje é de 25 milímetros. Segundo a Defesa Civil, o pluviômetro já mandou aqui a informação de 15 milímetros, só nessas primeiras horas da manhã. E, segundo a Climatempo, 25 milímetros estão previstos de chuva para esta segunda-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 29 graus e não deve ultrapassar os 29 graus nesta segunda. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você motorista, você condutor que circula na Avenida André Araújo e sai da rotatória do Coroado. Neste momento tem uma lentidão forte, inclusive de 1,5 km. Portanto, você motorista que está seguindo em direção ao centro da cidade, sai do Coroado, vai enfrentar problemas nessa região. Começa a complicar um pouco na Efigênio Salles, no sentido Parque 10, para quem sai do Aleixo também. A Rodrigo Otávio tem lentidão desde a rotatória do Coroado, trânsito um pouco tranquilo, mas passou da UFAM no sentido Japim também. Aparece aqui no mapeamento com um congestionamento de 0,5 km. A área da Zona Leste melhorou muito, hein? Altaz Mirim, grande circular, mas cedo a situação era intensa por lá, agora melhora o trânsito, tanto no sentido da rotatória do Coroado, quanto no sentido da rotatória do São José e aquela extensão até a Avenida Oitis, rotatória do Armando Mendes. Tá tranquilo, hein, Samara? Que bom, né? Que bom, ainda bem, mas já teve mais intenso o trânsito mais cedo. Isso, né? mais cedo era ruim. Agora melhorou um pouquinho. E via liberada na Avenida Djalma Batista, sentido Torquato Tapajós. Quem vem da Maripiranga e Djalma Batista, o trânsito estava com forte retenção devido a uma ocorrência nas proximidades da rodoviária, atrás da rodoviária. Isso estava impactando também a saída do bairro da União. Mas a via já foi liberada e o trânsito volta à normalidade neste momento de Djalma Batista, sentido Torquato Tapajós. Via liberada também no retorno que tem na Torquato Tapajós, para quem vai para o bairro da Paz, para o Santos Dumont. O que aconteceu? Mandaram uma foto aqui, o nosso ouvinte, dizendo que foi uma picape que entrou no canteiro central. O canteiro central tem um monte a divisória é de aqueles dentes de dragão mais pequeno, mais rebaixados, né? E essa picape tinha entrado no canteiro central ali, mas já foi retirado o veículo e a via foi, tudo indica, né, que a via foi liberada. Mas eu ainda observo aqui pelo mapeamento um trânsito moderado
nessa passagem subterrânea para fazer o retorno ali na Torquato Tapajós. Para quem sai da Torquato, para entrar no bairro da Paz ou no Santos Dumont e seguir para a zona centro-oeste da capital amazonense. Agora, não está nada bom no sentido contrário da Torquato Tapajós, quando estou enfrentando lentidão, desde o Conjunto Santos Dumont até o Clube Municipal, quando vai enfrentando esse trânsito mais lento. E com chuva, aí a situação piora até um pouquinho mais, mas já diminuiu até mais a retenção na Torquato Tapajós no sentido bairro centro. É seguir com atenção para justamente evitar que o pior aconteça, no caso, um acidente. 8h50 e casos de Covid-19 crescem em Manaus e as medidas de isolamento são flexibilizadas por autoridades. Os detalhes com a repórter Gabriele Moura. O Amazonas tem 180 mil casos confirmados de coronavírus. O estado é o segundo da região norte com o maior número de registros, atrás apenas do Pará, que tem 273 mil. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, os casos têm oscilado entre 300 a 1.000 por dia. Mais de 4 mil pessoas já morreram pela doença no Amazonas. Na terça-feira, a capital amazonense registrou um aumento de 99% de casos, quando teve em um único dia 1.065 confirmações de coronavírus, se comparado com o igual dia da semana anterior. O estudante Eric Silva teve Covid-19 e conta que o processo de recuperação foi lento. Eu cheguei a tomar o azitromicina como um medicamento fundamental e muito repouso. Foi também essencial para essa cura. Os meus sintomas, segundo os médicos, foram leves, mas mesmo assim foram bem complicados. Hoje, graças a Deus, eu já estou curado. O estado tem ainda 81,67% da ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Os bares, casas de shows e flutuantes foram flexibilizados após pressão da categoria. A autorização do governo é que eles funcionem com 50% da capacidade e horário reduzido. Para o infectologista Bernardino Albuquerque, a medida pode ter gerado aumento. Que é sim essa possibilidade real de ter uma recrudescência dessa epidemia, ter uma segunda onda aí que possivelmente poderá ser até pior que a primeira. A região norte do país tem 779 mil registros de coronavírus. O estado com o menor número é o Acre, com 36 mil casos. Em todo o Brasil, há 6 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19. Observando aqui essa situação da Covid-19 não é fácil, né? Foi liberado aí para que as pessoas possam trabalhar, né? Que possam manter o emprego dos trabalhadores e os comerciantes possam funcionar. Mas, infelizmente, muitos desrespeitando as medidas de segurança para o coronavírus, que é o distanciamento, a quantidade de pessoas, né, dentro desse estabelecimento, o uso de máscara, né? Vai lá porque você está consumindo, né? Está dentro do restaurante, está dentro do bar, fica difícil ficar tomando uma e colocando máscara, né? Não sei que vá pela máscara mesmo, mas é inviável isso, enfim. E a higienização das mãos. Mas o que a gente viu nesse final de semana continua, né? Parece uma coisa que nunca parou para a gente ter mais... alguns pararam, que são mais visíveis, mas outros continuaram clandestinos. E a aglomeração continua. Infelizmente. E cumprir essa porcentagem, né, estimada pela Secretaria de Segurança 50%. Pública de 50%, isso aí a gente não tem visto. Não tem visto de jeito algum. Inclusive algumas fotos, né, até a nossa equipe de reportagem é muito atenta a isso, né, publicou aqui nas nossas redes as imagens de algumas festas lotadas. Isso que você falou, né, do distanciamento, isso aí não existe, não. É um do lado do outro, um abraçando, ali beijando e tudo mais. E os casos estão aumentando, né? Os casos estão aumentando. Coragem, né, de fazer esse tipo de coisa. Aqui em Manaus, por exemplo, entre os pacientes que morreram de Covid-19, atualizando, né, já chega a 3.152 confirmados. Só em Manaus. Só em Manaus, em decorrência do coronavírus. No interior, dos 61 municípios, 1.799 pessoas morreram de coronavírus. E aí a gente vê um número alto de pessoas que estão interditadas, internadas aqui na nossa cidade. Pessoas internadas
Então, isso preocupa muito a população, ou pelo menos deveria preocupar. Tem algumas pessoas que não estão preocupadas, aí podem até dizer, mas vocês são muito chatos falando disso todo dia. Esse negócio de álcool gel, de máscara, isso aí já passou. Parem com isso, né? Tipo assim, não, eu não vou deixar de falar não, até mesmo porque, com certeza, passando tudo isso, a vacina vindo, eu tenho certeza que eu vou aprender a cuidar mais da saúde, principalmente evitando de levar as mãos, principalmente sujas, pegar em qualquer canto e levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca. Pois é, eu tô aqui, às vezes outro dá vontade de coçar os olhos, mas álcool em gel, né? Eu não sei, peguei na mesa, peguei na maçaneta. Então, cuidado que deve ficar pra gente. Um aprendizado, né? Para uma melhor saúde. Verdade. E tem gente perguntando se hoje é feriado municipal. Não, hoje não é feriado, é amanhã que é o feriado, dia de Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira do município e do estado do Amazonas. Hoje é ponto facultativo para o governo, mas não é ponto facultativo para o município. A administração municipal funcionando normalmente nesta segunda-feira, inclusive os serviços de saúde, as UBSs, a maternidade Moura Tapajós, funcionando normalmente no horário comercial. Agora, amanhã, sim, algumas UBSs, a maternidade funcionando em horário urgência e emergência, e algumas UBSs funcionando pela parte da manhã, no horário de 8 ao meio-dia. Limpeza pública vai funcionar também no feriado, está funcionando hoje, vai funcionar também no feriado normalmente. Portanto, hoje não é ponto facultativo. A gente está até conversando aqui porque reflete no trânsito. Será que é isso o ponto facultativo do Estado, né? Sim. Que está refletindo? Porque não é ponto facultativo para o município, mas vale lembrar que muitas autarquias e secretarias do município estão funcionando de forma remota, não estão atendendo presencialmente. Algumas sim, outras não. Então, mais prefeitura funcionando normalmente, e deve ser isso, esse reflexo, porque não tem aula também, as aulas, né, devido ao ponto facultativo, amanhã feriado, só retornam na quarta-feira. E a gente tem aqui informações do governo do estado dizendo que os serviços essenciais de saúde e segurança serão mantidos para a população durante o ponto facultativo de hoje e terça-feira, amanhã feriado, no caso. E aí tem aqui informações que a determinação se estende para repartições públicas, autarquias e fundações do Estado, ressalvados aí todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde. Esse documento determina que a SEDUC promove a compensação das horas normais de ensino. No caso da Polícia Militar, vai manter aí os serviços essenciais oferecidos pela corporação, Corpo de Bombeiros também, e em todo o estado as unidades de urgência e emergência, tanto na capital quanto no interior, estarão funcionando normalmente. Tecnologia, com Warrison Lacerda. Uma nova medida adotada pelo governo da França quer taxar as empresas de tecnologia. Será que essa ideia vai pegar, Warrison? Pois é, Maíra, parece que sim. Na verdade, o que o governo francês está tentando fazer, está fazendo até meio em nome de outros países europeus, viu, Maíra? É que, muito incomodados há bastante tempo com o fato de que as empresas de tecnologia, como elas estão presentes em vários lugares, né, do mundo inteiro, e muitas delas não têm nenhum produto físico, né, atrelado a elas, né? Então, por exemplo, o Facebook não tem nada físico, né, 100% digital, né? Então, essas empresas, ao longo dos últimos anos, têm conseguido escapar do pagamento de impostos em diferentes países, né? A verdade é que elas pagam pouquíssimos impostos, né, Maíra, porque elas conseguem ter essa mobilidade. E aí, países da comunidade europeia, especialmente a França, mas também a Alemanha, já vem há algum tempo aventando a hipótese de criar um novo tipo de taxa que consiga fazer com que essas empresas de tecnologia paguem um pouco mais de impostos nesses países, né? Essa ideia foi rechaçada muito veementemente pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A princípio, as empresas de tecnologia, claro, também não gostaram nem um pouco da ideia, mas agora 75 delas assinaram um acordo com o presidente francês, o Emmanuel Macron, aceitando essa nova taxa. Entre elas, Microsoft, Google e Facebook. A Apple e a Amazon não entraram na história, né, falando das maiores. A Apple é provável que acabe também entrando, a Amazon é quem está batendo o pé e não aceitando de jeito nenhum essa nova taxação. Agora, de qualquer maneira, né, Maíra, é uma mudança
que está, enfim, aparecendo aí, porque isso pode ter repercussões para outros países, né? Porque esse problema não é enfrentado só pela Europa, né? Das empresas de tecnologia conseguirem escapar do pagamento de impostos, né? É enfrentado por vários países, né? Então pode ser que isso tenha reflexos em outros lugares também. É verdade. E se você tem uma dúvida e quer participar da nossa coluna, escreva para o tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9 horas, 1 minuto, 9 horas, 1 minuto. Seja muito bem-vindo à nossa programação neste ponto facultativo estadual, não municipal, hein? Você pode participar pelo 993-519370, 993-519370 com a sua sugestão de pauta. A gente começa esse bloco falando do turismo que começa a aquecer aqui no Amazonas. Detalhes com a repórter Cindy Lopes. O mercado internacional continua em baixa, mas o turismo interno começa a se aquecer com as viagens de fim de ano, em meio às limitações necessárias devido à pandemia de coronavírus. A informação é da Associação Brasileira de Agências de Viagens, ABAV. No Amazonas, o setor registrou uma queda de 66% no faturamento em virtude das medidas de isolamento social. O turismo no país, que representou no ano passado 8% do produto interno bruto, foi um dos mais afetados pela pandemia e no fim deste ano deve tomar um fôlego. Empresa do Polo Industrial de Manaus tem um novo dono. Fala, Gabriele Moura. A empresa Mundial, que fabrica eletroportáteis e eletrônicos leves, anuncia a compra da fábrica Sony na Zona Franca de Manaus e afirma que vai começar a produzir 3 novas linhas: ar-condicionado, televisão e micro-ondas. O início das atividades está previsto para fevereiro de 2021, com a contratação de novos 420 funcionários. O valor total do investimento não foi informado pela companhia. O Polo Industrial de Manaus é a principal fonte de empregos e de arrecadação do estado. No Pará, os casos confirmados de coronavírus já chegam a 275.551. O estado registra ainda quase 7 mil mortes em decorrência da doença e segue como o epicentro da pandemia da Covid-19 na região norte do país. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, o Pará tem 40,15% dos leitos clínicos e 52,7% das unidades de terapia intensiva ocupados. Destaque chegando agora de Brasília. Fala, Rafael Procópio. A equipe de inspetores da Anvisa começa a partir desta segunda-feira a fiscalizar o processo de fabricação da empresa chinesa WuXi Biologics, responsável pelos insumos da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca. O processo deve se estender até a próxima sexta, dia 11. Na última sexta-feira, a equipe finalizou a inspeção presencial nas instalações da empresa Sinovac Life Science, também na China, responsável pela produção da vacina Coronavac. A agência realizava esse processo desde o dia 30 de novembro. A expectativa é que a definição final sobre a certificação em boas práticas de fabricação seja expedida entre a última semana de dezembro e a 1ª de janeiro. Pensa Manaus. Rotina.
com Marcelo Seráfico. 9h04. Estamos aqui na segunda-feira com mais um Pensa Manaus Rotina com o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, Marcelo Seráfico. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samário, ouvinte. Muito obrigado. Marcelo, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por maioria em plenário virtual, que os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia do DEM e Davi Alcolumbre do DEM, não podem se candidatar à reeleição para os postos em 2021. Estava até acompanhando, no sábado ainda faltavam muitos votos, mas ontem ficou decidido, né? O voto decisivo foi dado pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Antes, o plenário já havia formado maioria para barrar uma nova candidatura de Rodrigo Maia, eleito presidente por 2 mandatos consecutivos, e a situação de Alcolumbre seguia pendente. Lembrando que o julgamento da ação protocolada pelo PTB começou na última sexta-feira e se estende até o fim da próxima semana. Ou seja, os 11 votos já foram registrados, mas até que o resultado seja proclamado, os ministros ainda podem mudar de posicionamento. Esse foi um assunto que gerou muita polêmica, muita discussão. Qual é a sua análise sobre essa possível reeleição ou não da Câmara e do Senado? Veja só, Arthur, eu acho que o STF é aquela instância da República Brasileira responsável pelos juízos acerca de decisões que envolvem constitucionalidade ou não. Né? Quer dizer, essa ideia de que o STF é o guardião da Constituição. Muito bem, a Constituição brasileira, que vem de 1988, tem sido alvo e objeto de uma série de agressões, algumas delas feitas com, digamos, a concordância do próprio parlamento, e outras que são levadas ao judiciário e acabam sendo perpetradas também. Né? Algumas delas dizem respeito, por exemplo, a direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né, em que se tem experimentado enormes recuos no que concerne aos objetivos traçados pela própria Constituição de criar condições de cidadania para a maioria dos brasileiros. Por que eu faço esse preâmbulo? Porque a decisão tomada pelo STF neste final de semana, que espera-se nenhum dos juízes vai voltar atrás dela, sinaliza, finalmente, no sentido de um maior respeito ao que determina a letra da Constituição. Caso os senhores ministros tivessem admitido a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado dentro de uma mesma legislatura, se abriria um precedente muito grave que nos levaria a crer que, de fato, o judiciário está dividido entre juízes que não são partidários de teorias do direito diferente, quer dizer, que defendem determinadas teorias e determinadas percepções acerca do próprio direito e da justiça, como aquelas, por exemplo, que se diz são garantistas, não é? E as outras que fazem com que predominem determinadas conjunturas, mas sim que os juízes teriam partido no sentido de que o espírito da lei quem dá é cada um deles. Isso tem se verificado ao longo do tempo, talvez o maior emblema disso seja o senhor Sérgio Moro, né, que subverteu, inclusive, o sistema judiciário para fazer valer suas próprias teses morais. Então, a decisão que os senhores juízes tomaram é muito importante no sentido de, finalmente, respeitar o que a Constituição determina, independentemente de alguns interesses conjunturais que estejam em jogo nisso, não é? Porque se a Constituição, ou a interpretação da Constituição ficar sujeita a lutas eventuais
e conjunturais entre determinadas forças políticas, isso significa que não há nenhuma referência geral para se tomar decisões e que a sorte de cada um estará lançada de acordo com o que circula dentro dos tribunais e da relação desses tribunais com determinados segmentos da política nacional, o que é alguma coisa muito grave quando se tem em vista a necessidade de avançar na garantia, na segurança jurídica para a consecução de direitos cidadãos. Então, me parece que essa decisão deve ser tomada deve ser celebrada até, não é? E devemos estar muito atentos para que esse jogo conjuntural que envolve a justiça não avance do jeito que já vem avançando no Brasil há alguns anos, com enormes prejuízos para a maioria dos cidadãos. Agora cabe, né, o Congresso aí respeitar, né, o que decidiu o Claro. STF. E teve muita gente discutindo, principalmente nesse fim de semana, eu vi muita gente discutindo nas redes sociais a respeito disso, que era um assunto que não era nem para ter sido levado para o STF, mas há um dispositivo embaixo do que diz a Constituição que, né, que pode ser realmente algo que pode ir para a justiça, né? Mas muita gente dizendo que era algo que nem deveria ir para a justiça, deveriam seguir a íntegra do que diz logo o primeiro dispositivo da Constituição, que não permite a reeleição nem no Congresso, nem no Senado, né? Exatamente, Samara. Quer dizer, isso é mais um indício da natureza do jogo político, não é? Como ele vem sendo jogado, não é? Na verdade, são criados balões de ensaio, às vezes, testes, não é, para avaliar, digamos, a conjuntura política dentro do próprio Supremo. Isso tem acontecido em outras instâncias do Poder Judiciário também. E se a gente toma uma perspectiva um pouco mais ampla, vai ver que em várias circunstâncias o que está em causa, de fato, é essa tese do equilíbrio e autonomia dos poderes. Né? O que está colocado em jogo é precisamente a capacidade de um poder contrabalançar o outro e fazer o outro ver o quanto o avanço em determinados processos significa uma ameaça à manutenção de condições democráticas de exercício do governo. Não é? O que é um problema muito grave, a despeito de que, às vezes, os lados fiquem torcendo como se tratasse de uma partida de futebol ou de um jogo estrito sensu mesmo, quando não é, porque o que está em causa é o modo de exercício do poder, da dominação e de organização da sociedade. Agora, Marcelo, a gente estava discutindo mais cedo sobre a questão da vacina. E a gente sabe que com o avanço da vacina contra o coronavírus, essa proximidade dá um alívio para a sociedade, né, para todo o país, para todo o mundo, na verdade, né? Mas em alguns países eu tenho visto algumas pesquisas que apontam assim, 70% da população da Inglaterra gostaria de tomar a vacina, 30% não quer. Aí em outros países também tem surgido essa dúvida sobre a eficácia da vacina, e essa dúvida também tem chegado aqui no Brasil. Inclusive a gente tem visto algumas fake news e pessoas propagando a não vacinação, porque diz que essa vacina pode trazer algum tipo de problema, pode matar quem toma a vacina. Enfim, essa discussão tem surgido e eu penso que ela não vai parar até chegar essa vacina. A gente estava até comentando, Samara, que para você viajar para outro estado ou para outro país, você precisa ter o calendário de vacina atualizado. E eu penso que para o coronavírus também vai estar contida lá, você tem que tomar a vacina contra o coronavírus para poder viajar para outro estado. Agora, do ponto de vista sociológico, isso pode trazer algum tipo de prejuízo à sociedade, Marcelo? Olha, Arthur, que problemão esse, viu? Porque, veja bem, nós estamos num cenário altamente complexo, não é? Em que, por um lado, uma série de conquistas relativas à ciência têm sido mobilizadas em torno da tentativa de resolver
esse problema gravíssimo, que não é um problema brasileiro, como você bem aponta, né? É uma pandemia, envolve todo o mundo e, portanto, a unidade em que o problema se manifesta não é um país ou outro, é o mundo. Daí a importância, por exemplo, de que as ações de combate sejam articuladas e tenham um centro coordenador, como é a Organização Mundial da Saúde. Então, veja, existe um problema comum e um esforço comum empreendido por governos, alguns, e por cientistas e por empresas, no sentido de resolvê-lo através da criação da vacina. Esse é um lado. Agora, por outro lado, existem dois tipos de preocupações, um, eu diria, legítimo e sério, e outro, eu diria, ilegítimo e irresponsável, que circulam como, digamos assim, movimentos de ideias que acabam fazendo com que as pessoas se orientem no seu cotidiano. De um lado, existem as preocupações das pessoas que, de fato, acreditam que esse tempo necessário para o desenvolvimento de uma vacina, quer dizer, o tempo necessário para fazer todos os testes, para saber quais os efeitos dessa vacina em médio prazo sobre aquelas pessoas que a tomaram, dificilmente será respeitado nesse caso específico, não é? O que já é um problema muito sério e que leva a preocupações realmente sérias, são preocupações legítimas. Outro tipo de preocupação legítima é que essa aceleração do tempo de difusão ou de aplicação da vacina esteja menos relacionado com um problema, ou digamos assim, com a solução do problema de saúde pública, do que com os interesses econômicos envolvidos na produção desse medicamento. Então, veja, essas são questões, do meu ponto de vista, absolutamente legítimas e que, para serem esclarecidas, necessitariam da presença de órgãos de regulação, de cientistas, que esclarecessem de fato, né, descrevessem os processos que estão passando e apontassem para os riscos que estão em causa. Mas, de outro lado, você tem essa postura absolutamente irresponsável do negacionismo e do negacionismo traduzido numa espécie de ideologia, que não só põe em suspeita, com base científica, o que vem sendo feito, mas ainda difunde teorias conspiratórias que são semelhantes àquelas da Terra plana, só que no outro plano, no outro nível, não é? Como tem circulado na internet pessoas dizendo que, por conta do uso de nanotecnologia no processo de fabricação das vacinas, corremos o risco de ter robôs, né, nanorobôs dentro dos nossos corpos que vão tomar conta, digamos assim, mapear nossos corpos e mandar essas informações para empresas, etc. Quer dizer, tem coisas assim que são de ficção científica mesmo, né, que eu diria não são impossíveis, mas que não há indício nenhum de que isso seja verdade. Portanto, a pós-verdade, a mentira, pura e simplesmente, traduzida em uma espécie de narrativa, acaba tornando todo o debate que deveria ser esclarecedor, né, que deveria nos ajudar, todos os cidadãos, a saber o que está em causa, quais são os interesses em jogo e quais são as possibilidades reais, não é, de que essa vacina, num curto espaço de tempo, resolva esse gravíssimo problema que as sociedades estão vivendo. Esse esclarecimento é absolutamente necessário, imprescindível. E eu acredito que vários cientistas têm tentado fazer isso, né? Várias organizações têm buscado fazer isso, mas não tem sido suficiente dada a difusão dessas fake news, né? Dessas teorias conspiratórias e desse clima, eu diria, voltando à ideia do jogo, né? De uma falsa polarização, né? Em torno do que é o modo de resolver o problema, né? Nós temos, quer dizer, o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos também, têm experimentado o pior dos mundos, porque os governos não encontraram solução nem para o problema, como vocês apontavam ainda agora na matéria que faziam, para o problema da contenção da difusão do vírus, nem para o da economia. Muito pelo contrário.
né, nós estamos vivendo um crescimento da contaminação e o agravamento do quadro econômico. E volta à baila aquele problema da origem, né, desde o início da pandemia. O que é prioritário? É a vida, e a partir disso, reorganizar a economia, adotar novos tipos de política pública, adotar novos tipos de estratégia empresarial. Quer dizer, há toda uma discussão mesmo de civilização que não está sendo levada adiante, e o que está sendo colocado em primeiro plano é trazer algum tipo de resposta que permita a economia voltar. Ou seja, a vida da maioria dos cidadãos parece que tem muito pouco valor para aqueles que tomam decisão e que são, em alguma medida, responsáveis por essas vidas. O que é muito triste e nos traz a esse quadro, realmente, eu considero devastador, né, do ponto de vista político e do ponto de vista da saúde pública. É isso, Marcelo. Recado dado para os nossos ouvintes. E atenção, né? Cuidado com aquilo que você compartilha, cuidado com aquilo que você recebe. Sempre cheque, veja se aquilo é verdadeiro. Se não for verdadeiro, não repasse, porque isso pode prejudicar a vida de muitas pessoas, dependendo daquilo que você compartilha. Marcelo, muito obrigado pelas informações. Na próxima segunda-feira estaremos aqui no mesmo horário com outra temática e temáticas que os nossos ouvintes também podem sugerir. Um ótimo dia, uma ótima semana. Igualmente, Arthur, Samara, ouvintes, muito obrigado. Boa semana a todos e cuidemo-nos. É isso. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. As últimas semanas trouxeram uma luz no fim do túnel da pandemia. As primeiras e tão esperadas vacinas começam a ser aprovadas. E países como o Reino Unido e a Rússia já iniciam seus programas de vacinação. É o primeiro passo para que se restabeleçam as tão sonhadas e saudosas viagens internacionais. Mas por mais que isso me deixe feliz e otimista, eu vou precisar ser de novo o tiozinho corta barato para voltar a dizer que ainda não é hora de sair comprando passagem internacional em promoção para aproveitar enquanto os preços não sobem. Porque, pela lógica, o que vai acontecer agora? É bastante provável que quando as regiões hoje fechadas aos brasileiros resolvam reabrir para a gente, seja exigido um certificado de vacinação contra a Covid para a gente entrar. É possível até que países que hoje exigem o teste PCR negativo, que a gente pode tirar, passem a exigir a vacina. E como a gente no Brasil ainda não sabe como vai ser o plano de vacinação, não dá para contar com a picada da agulha antes da hora. Antes de vacinar os grupos de risco, e isso não inclui apenas os profissionais de saúde, os idosos ou as pessoas com comorbidades, mas também todos os trabalhadores que têm contato direto com o público, é imoral a gente pensar em alguma prioridade para viajantes a passeio. É ou não é? Por isso, eu repito o que eu já falei várias vezes. Encare a eventual compra de passagens internacionais para 2021 como um investimento de risco, uma aposta que pode dar errado. Antes de fechar negócio, verifique as condições de cancelamento e remarcação. Se a remarcação for possível com pagamento de diferença tarifária, certifique-se de que você vai poder arcar com esse suplemento se for necessário. Vai por mim! Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Quais os regimes tributários existentes no Brasil? Bom, primeiro, regime tributário é um conjunto de leis e normas que definem os tributos a serem pagos pelas empresas ao governo. São 3 atualmente, e já falamos sobre eles nesse espaço. Hoje, vou definir cada um. Lucro real. A tributação é calculada sobre o lucro líquido do período de apuração, considerando tanto descontos como valores adicionais. Para se chegar a esse valor, a empresa precisa saber corretamente qual o lucro real atingido.
para cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Se houver prejuízo, fique isenta do pagamento desses impostos. Lucro presumido. Nesse regime, a apuração do imposto de renda e da contribuição social tem uma base de cálculo fixada pela legislação. As margens presumidas fixadas podem ser de 1,6% a 32%, dependendo da atividade exercida pela empresa. Por fim, o Simples Nacional. É o regime tributário mais simplificado, aplicado a micro e pequenas empresas com faturamento até 4,8 milhões ano e que permite o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia, com alíquotas variáveis de acordo com o faturamento e os anexos previstos em lei específica. Vale um bom planejamento tributário para alocar a sua empresa no melhor regime possível. Novas dicas amanhã ou no nosso podcast Minuto do Contribuinte, aqui na Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona e escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 27 minutos, 9 horas 27 minutos, e a Defesa Civil Municipal registra 3 ocorrências por causa da chuva de hoje na capital amazonense. Um deslizamento no bairro Nova Conquista, um alagamento no Colônia Terra Nova e também no São Francisco, um muro corre o risco de desabar. Portanto, essas 3 ocorrências logo cedo foi registrado na Defesa Civil. E aí, se você tiver algum tipo de informação de um muro que pode desabar, alguma residência que corre o risco aí de ter algum tipo de problema, é bom ligar para a Defesa Civil. O telefone, deixa eu me lembrar aqui, 193? 199 é o telefone da Defesa Civil Municipal. Tem uma ocorrência que não está dentro das ocorrências registradas pela Defesa Civil, mas chama a atenção pelo que aconteceu ontem, à noite, de um carro que varou uma rua sem saída e foi parar no barranco. Aí o motorista só conseguiu sair de lá com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Isso aconteceu na rua Quitéria Nobre com a Avenida Dublin. Essa rua Quitéria Nobre é uma rua sem saída. E a pessoa não conhecia, com certeza passou chutado, como diz o caboclo, com mais de 1.000. E lá vai o carro, as câmeras de segurança da rua, né, de alguns moradores filmaram, registraram o momento que esse carro passou direto e foi parar no barranco. Planalto, né? É, lá no Planalto, isso mesmo, na zona centro-oeste da capital. O interessante é saber que tem na rua, próximo desse barranco, tem uma casa que corre o risco de parte da casa desabar, já tem rachadura. Então está muito difícil a situação lá dos moradores, disseram que já reclamaram e tal, mas vale a pena fazer o registro para a Defesa Municipal, dar uma olhada nessa situação e ver o que pode ser feito, né? Então os moradores aí dessa residência, ou se tiver outras casas com risco também de desabar aí nesse barranco, ligar para o número 199. É da rua Quitéria Nobre com a Avenida Dublin, lá no Planalto, no Campos Elíseos, para ser mais precisa. Então o Corpo de Bombeiros foi acionado ontem para retirar do carro esse motorista que caiu nesse barranco e foi
encaminhado por uma equipe do SAMU para um hospital, uma unidade de saúde da capital amazonense. Foi levado para o pronto-socorro João Lúcio, para ser mais precisa, onde ele foi atendido. Eu tava vendo as imagens, agora que situação, né? Eu não sei se tinha alguma fita, alguma coisa de isolamento. Não tinha. Tinha não nada, tinha nada, nenhuma nada, placa. Nada, só para quem conhecesse mesmo ali, andar por aquela, por aquela área da cidade. É uma situação Ele bem complicada. passou Imagina algum motorista de aplicativo, algum taxista que vá levar alguém à noite naquela região. O GPS não diz, não vá direto. Pois tem um é, buraco, né? Espero que diga. Tem um buraco na frente. Eu acho que não diz isso. Tem uma cratera na frente. frente. Cratera. Tem um barranco, aliás. Barranco, um barranco. O carro ficou capotado lá. Não foi fácil, hein, retirar esse motorista. Ontem à noite deu trabalho para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que tiveram que fazer aí para atender essa ocorrência. Então, cuidado com essa rua Quitéria lá no Campos Elíseos, com a Avenida Dublin. Tem ruas, ali no conjunto Jardim de Versalhes também tem ruas que não tem saída. Eu vi muita gente que quando por dentro do Jardim de Versalhes 1, que sai para a Estrada da Ponta Negra, a Avenida do Turismo, e logo em seguida para a Estrada da Ponta Negra, a gente ficava perdido ali dentro. Aí até que a prefeitura achou de abrir o final da Avenida Goiânia para fazer a Avenida do Futuro. E ali se tornou uma válvula de escape para muitos motoristas que vão para a Zona Oeste e até a Zona Norte da capital. Mas enquanto aquela rua não tinha sido aberta pela prefeitura, as pessoas tinham que ir por dentro do conjunto Versalhes 2 para pegar o Versalhes 1 para sair lá na Avenida do Turismo. Incrível isso. Tinha muita gente que se perdia lá dentro e tem muitas ruas que não têm saída e realmente vão parar numa área verde. Muitas das ruas, por causa de roubos e assaltos ali, naquele conjunto, muitas pessoas resolveram fechar muitas dessas ruas que não tinham saída. Os moradores se juntaram e já que o policiamento não funciona todos os dias ou a qualquer hora, a todas as horas, resolveram fechar essas ruas que não têm saída. Muitas delas realmente estão fechadas, mas essa não estava. E, infelizmente, foi justamente a rua onde esse condutor varou neste barranco. 9h31, temos informações ao vivo, chegando agora com o repórter Guilherme Guedes. Manaus registra um total de 31 sepultamentos nos cemitérios da capital neste domingo, dia 6. Desses, 28 foram nos espaços públicos. Já nos cemitérios particulares, 3 enterros foram realizados. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, entre as causas de morte, 8 foram declarados como Covid-19. Entre outras causas estão síndrome respiratória aguda grave e parada respiratória, além de 5 mortes por causa desconhecida. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Geral de Roraima está em 100%. E todos os leitos destinados à Covid-19 também seguem ocupados. Nos leitos clínicos, a ocupação está em 91%. Além disso, Roraima registra mais de 65 mil infectados pelo coronavírus, conforme o boletim da Secretaria de Saúde divulgado ontem. No estado, 744 pessoas morreram vítima da doença. Tem atualizações agora de Brasília com Rafael Procópio. O Brasil registrou 26.363 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Os dados são do Ministério da Saúde, atualizados no fim da tarde deste domingo. Nesses novos casos estão adicionadas informações de dados represados do sábado, referentes ao estado do Ceará. Novas mortes também foram registradas no período, num total de 313 óbitos. Desde o início da pandemia, são mais de 6.600.000 casos e 176.941 mortes pelo novo coronavírus. Mônica Bergamo, na Band News FM. Só para lembrar, né, que Mônica Bergamo está de férias e aí só ano que vem. Só ano que vem Mônica Bergamo, portanto, a gente vai ficar na saudade nesse mês de dezembro. 9h33, Manaus registra quase 26 mil casos de roubos em geral neste ano. Quem tem os detalhes é o Guilherme Guedes. Quase 26 mil casos de roubos, em geral, são registrados em Manaus, entre janeiro e setembro desse ano. Mesmo com os números expressivos, houve uma redução de 21% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 31.300 roubos na capital. Além disso, em todo o ano passado, Manaus teve mais de 42 mil roubos. Ou seja, no acumulado desses 2 anos, foram quase 70 mil roubos somente na capital do Amazonas, conforme a Secretaria de Segurança Pública
Pública SSP. A população reclama da insegurança em diferentes regiões da cidade. Esses camaradas eles já vêm atuando aqui no bairro, Nova Cidade, Riacho Doce. Passando na rua com o telefone celular, aí vem os ladrões e levam. Já fui assaltada 4 vezes. 2 homens chegaram numa moto, me abordaram, colocaram a arma no meu peito pedindo o celular. O pessoal faz lá um assalto, furto aos ônibus, lotação, pedestre. Boa parte dos casos ocorre nos transportes públicos. A estudante Lerícia Ribeiro já presenciou 2 assaltos em ônibus. Foi anunciado o assalto, o cara com uma arma de fogo, ele apontou a arma pra gente e pediu pra darmos o celular. E a segunda experiência de assalto foi vindo do trabalho, eles renderam todo o ônibus e assaltaram todos os passageiros. O titular do 10º Distrito Integrado de Polícia, delegado Denis Pinho, conta um caso recente. Uma associação criminosa foi presa por cometer inúmeros roubos em bairros da zona centro-oeste de Manaus. A partir da informação de 2 vítimas que registraram ocorrência nesta delegacia de polícia de que foram vítimas de indivíduos que estavam em um veículo de cor prata, e a partir daí iniciou a investigação aqui. Os autores desses crimes aí, desses arrastões estavam sendo feitos aqui na zona oeste. Os órgãos de segurança alertam para este período de fim de ano, com o recebimento do 13º salário e a movimentação intensa em shoppings. E na região central, os clientes distraídos mexem no celular, abrem a bolsa em público, sacam altas quantias em dinheiro e às vezes carregam tantas sacolas que chamam a atenção de bandidos. Nos próximos dias, começa a Operação Natal para intensificar a segurança no centro de Manaus. Fica a dica, né? Evitar o máximo possível, principalmente as mulheres com bolsas, colocar sua bolsinha para frente, colocar dinheiro, o cartão no bolso, no bolso da frente, né? Cordão de ouro. Evitar, né? Eu tô com os meus aqui, mas tô apavorada. Não, gente, tô brincando. Isso aqui é Michelin. Sabe o antigo Michelin? Pois é. Pode pegar uma chuva que vai já ficar preto. Mas isso é porque é daqui pra dentro do carro e do carro para casa. Mas evitar, realmente. Evitar, porque infelizmente acontece isso, né? Sempre no final do ano fica um lá só de olho de como você está se comportando, as mulheres como estão com as bolsas, né? Tem muitas que deixam a bolsa lá para trás, onde vão ali escolher sua roupa e esquece que de repente pode estar ali só um olheiro de butuca, né? É fácil. E até para os homens, né? Que a gente vê que eles são tão atrevidos que eles metem a mão, né, no bolso de trás, principalmente para roubar carteira, celular, e evitar, né, guardar tudo no bolso de trás. Outra coisa, dentro dos coletivos, né? Como já aconteceu comigo na época de escola, estudando aqui no centro, coloquei um boné e aí com o celular aqui, próximo da janela de ônibus, aí do lado de fora vem uma pessoa, coloca a mão e puxa. Rouba um boné, rouba um cordão, rouba um celular, uma bolsa. Então é uma ação muito rápida desses criminosos. A gente deve ficar atento a isso também. Fechar um pouco a janela, evitar de estar próximo com o celular, com alguma coisa que possa ser roubada. Então muita atenção, em especial nesse fim de ano. É incrível que nunca mudou essa área da matriz, né? A situação na área da matriz, onde os ônibus param, né, para as pessoas e tal, fica um pouquinho mais de tempo parado ali. É incrível, é incrível como eles ficam só de olho para quem está ali. Poxa, né, ninguém vai... Quer dizer, a gente que tem que tomar cuidado. Ah, tá de bobeira. Mas eu digo, poxa, quer dizer que eu não posso estar dentro do ônibus vendo o meu celular, eu tô pagando o ônibus, eu tô aqui sentado no meu canto. Agora eu não posso... Hoje em dia não. No sol, não posso nem escutar uma música, não posso escutar a Band News. Pois não é, gente? Que coisa incrível. Hoje não pode, né? Hoje a gente não pode marcar esta bobeira, porque eles estão lá, ainda mais nessa época do ano, onde tem 13º, dinheiro circulando, as compras, né? E as pessoas têm muito desocupado só de olho. Olha, eu vou revelar aqui uma estratégia deles, né, que eu vi. Eu acho que o Patrick Vieira também, nosso repórter que também viu, já avistou essa questão. Como é que alguns fazem? Muita atenção aí, essa dica. Eu tô aqui atenta, eu falo logo. Você que pega o transporte coletivo, o ônibus, geralmente um golpe... eles estão em 2 ou 3 e aí uma pessoa fica na porta. Quando o ônibus para, ela vai para a porta do ônibus, é a primeira a entrar, ou pelo menos tenta entrar, e fica pedindo informações. Enquanto isso, aglomera as pessoas na porta do coletivo. É nesse momento que eles, ali no empurra-empurra, puxam uma carteira, puxam um celular do bolso ou da bolsa. E aí depois ela pede a informação e aí porque essa pessoa que pede a informação faz parte do grupo lá que tá só... E aí ela dá uma de desentendida, tá bom, e desce. A partir daí a pessoa já roubou e aí eles vão embora. Isso aconteceu e eu vi. Então,
olha aí, ó, um relato aqui do nosso chefe Daniel Jordano, diz que isso aconteceu em 2016, ó, levaram o celular dele no Terminal 1. Então isso acontece até hoje, no Terminal 2 também, essa prática criminosa. Então muita atenção. Aglomerou ali, coloca a bolsa pra frente, abraça e fica esperto. Aí você já sabendo disso, já empurra essa pessoa que está pedindo informação. Pois pelo é. amor de Deus, que coisa! Olha só como eles são todos bem, né? Eles Todo ficam esquema ali. ali. Esquema que é pra... Não, vamos roubar aqui. Tu prende todo mundo aí na frente do ônibus para pedir informação, enquanto tem um que vai só passando a mão nas coisas das outras pessoas que estão lá se aglomerando. Pois é. Gente, complicado isso. Então é ficar de olho mesmo nos seus pertences, documentos. Não sair. Vai sair para compra, não precisa levar todo o documento. Carteira de identidade basta, né? E vai levar o seu dinheiro, evitar levar dinheiro também. Cartão de crédito. Leva só o cartão de crédito e a identidade, pronto. Pronto. É o que basta do que levar um monte de coisa. E a sua máscara, né, no rosto. Ou então o anda álcool em gel no bolso, pronto. Sim. Ou então anda com 2, 3, 4 pessoas ali, parentes, né? Que um fica atento, um fica vigiando o outro, para não ter esse tipo de problema. Já estão dizendo aqui que a mulher estava mexendo no celular e roubaram o telefone dela na janela. Foi o que o Arthur estava falando há pouco, né? Ele também teve o desprazer de ser roubado também quando ele estava na janela. Umas 3 vezes, quero nem lembrar disso. Pelo amor de Deus. 9h41, aí falando de compras natalinas, a gente tem aqui a reportagem da Tawane Costa. Produtos natalinos estão mais caros, mas a expectativa de lojistas é positiva. Mesmo com a elevação do dólar e os reajustes causados pela pandemia, a expectativa para as vendas de produtos natalinos é positiva, segundo os lojistas. No centro da cidade, as lojas já estão com estoques prontos para as comemorações de fim de ano. A expectativa é que as vendas aumentem pelo menos 20%. A afirmação é do gerente de uma loja de artigos de festas, Felipe Sanches. Onde vende pra gente mesmo, de fato, o Natal foi agora em novembro, né? Então a gente tinha sim uma expectativa boa devido ao comércio estar bem aquecido em relação ao ano passado, mas as nossas expectativas superaram os 20%. A gente espera que em dezembro também, mesmo que na parte de decoração natalina já tenha sofrido uma queda, a gente também continua aí com essa média de 20% de crescimento. Guirlandas, pisca-pisca e fitas. As opções são inúmeras, mas o consumidor também deve desembolsar um pouco mais com as comemorações. A jornalista Giane Glay decora a casa inteira todos os anos. Ela notou uma diferença expressiva nos preços quando foi às compras. Por exemplo, as bolas, esse ano eu verifiquei um aumento de quase 80% no valor das bolas. E isso pesou bastante, porque nos forçou a não mudar a cor da árvore de Natal esse ano. Tanto que a gente já reaproveitou as bolas do ano passado, a gente comprou uma coisa ou outra. A empresária Laura Maia esse ano resolveu evitar gastos. Ela vai reciclar o que já usou em outras festividades e apostar em algo mais simples. Então, assim, aquela árvore de Natal que todos os anos eu tenho, eu não vou ter. Daí eu vou fazer só uma decoração assim, um vaso com alguma coisa, porque a árvore não tem condição de ter. Ao ir às compras é sempre bom fazer uma lista de itens desejados e fazer uma pesquisa de preços para evitar gastos. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona e escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Band News FM.
Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 44 minutos, último bloco do Band News Manaus de hoje. A Associação Comercial do Amazonas realiza hoje uma manifestação para chamar a atenção sobre os buracos que estão se abrindo na área central de Manaus. Em pouco tempo, estacionamentos e lojas do centro de Manaus alegaram mais uma vez. Os locais ficaram próximos de trecho da rua Henrique Martins, que desde maio deste ano está interditada para obras da prefeitura. Segundo os lojistas, são muitos os transtornos e prejuízos por causa de crateras que se abrem, asfaltando clientes, afastando, no caso, os clientes e tornando caótico o acesso à região central. A gente conversava sobre isso na semana passada, porque dá medo de você andar em Manaus. Do nada você anda e de repente se abre ali um buraco, uma cratera, cai a roda do seu veículo, você cai no buraco, um pedestre. É uma situação crítica. Essa chuva tem mostrado essa deficiência que Manaus tem e não é de hoje. E na Epaminondas, depois que eu fui ver, que foi a tampa de um bueiro que levaram, aquelas tampas de ferro, né? Pois é, uma tampa de bueiro, pensei que tinha sido aberto um buraco lá, mas não, foi a tampa de um bueiro que levaram, mas o buraco ficou no meio da via. Então, para um carro também passar ali e a roda ficar, é complicado. Eu já vi muita gente se acidentando por causa desses bueiros abertos ao longo de vias. Aqui eu vi uma vez no Distrito Industrial. Por causa de um bueiro desse aberto, por causa que roubam as tampas, uma pessoa se acidentou. Por pouco não ficou ferida, somente danos materiais. Mas chama a atenção, realmente os lojistas estão preocupados com esses buracos que se abrem na capital amazonense e principalmente na área central. Essa cratera que abriu nesse prédio na rua Henrique Martins, entre Eduardo Ribeiro e Joaquim Sarmento, uma obra que começou em maio e até agora se arrasta. Eles estão preocupados com isso, porque a época de Natal chegou, as compras, a movimentação é grande, gente, é grande. Chega final de semana, eu fiquei muito assustada no sábado, saí do centro 10 horas da manhã, mas já estava muita gente. É muita gente, é muito carro, então é um perigo, né? Porque o pessoal fica ali driblando, né? Um ou outro para se afastar. E quando chove, que agora os estacionamentos ali nas proximidades da Henrique Martins, por causa dessa obra, os lojistas estão dizendo que está alagando esses estacionamentos. Tanto é que na semana passada vários carros ficaram debaixo d'água depois de uma forte chuva aqui na área central. Então preocupa, e hoje os lojistas e a Associação Comercial do Amazonas vai fazer essa manifestação aqui na área central, chamando atenção para esses buracos no centro da cidade. E a Polícia Militar realiza as ações Águia e Catraca, visando a redução dos índices de criminalidade em áreas consideradas de grande risco por parte das autoridades de segurança pública do Estado. As ações foram marcadas por policiamentos ostensivos, com diversas barreiras policiais em localizações estratégicas, com abordagens e fiscalizando os veículos, abrangendo desde carros de passeio e de aplicativos até ônibus do transporte coletivo, micro-ônibus, caminhões, utilitários e motocicletas. As duas operações policiais ocorreram com a participação do efetivo do Comando de Policiamento Especializado. As eleições na cidade de Macapá, no Amapá, registram 75.557 abstenções, número que corresponde a 25,81% do eleitorado. O índice é 69% superior em comparação ao registrado no primeiro turno de 2016. Ontem foi registrado o comparecimento de mais de 217 mil eleitores às urnas, o equivalente a 74% do eleitorado. Um estudo encontra indícios de que pessoas obesas podem ter quadros mais severos de câncer de mama devido à eliminação de fluidos das células de gordura. Segundo a pesquisa, as partículas são jogadas na corrente sanguínea e podem ocasionar um processo inflamatório ou agravamento do câncer de mama, caso a pessoa tenha câncer. Em um comparativo com pessoas saudáveis, a pesquisa ainda não afirma com certeza que as pessoas obesas têm maior risco de desenvolver células mais agressivas e invasivas. Essa mesma situação vale para as mulheres para o câncer de colo uterino e, enfim, do útero também, né?
as mulheres obesas são mais propensas. Isso não quer dizer que as magras também não tenham, muito pelo contrário, tem. Né? Mas também, tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de colo uterino, as mais cheinhas, infelizmente, são mais propensas a essa doença. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali! Residente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama porque temos o pensamento do dia? Sabe aquela roupa que você usou no ano novo pra dar sorte em 2020? Bem branquinha. Sim. Queima! Porque servir ela não serve mais, né? Começa por aí. Primeiro porque não vai entrar. Olha, eu sei que eu passei de bermuda. Bem, como a maioria dos brasileiros, né? Uhum. Agora eu não lembro qual. Gente. Na dúvida, queima todas. Queimo tudo. Deixa pra malhação do Vai Judas, ser na né? porta do prédio. Uma fogueira. É porque nem serviu, nem servirá, né? Nem serviu pra 2020, jamais com que servirá. roupa? Foi um vestido. Queima. Queima. Não entra mais. Nem na coxa. Mas queima assim mesmo. Tá bom. Sheila passou com o quê? Um macacão branco. Não posso nem passar perto dele porque não serve. Queima! Ele fica te olhando assim. Não vai mais me usar? Queima! Ô Simão, esse negócio de roupa que não serve, eu lembrei de uma que eu ganhei de presente, uma camiseta uma vez da minha avó. Aí eu peguei a camiseta grandona, falei, ih, vó, vai ficar grande. Ela, você vai ficar tão triste que vai servir. Esse ano vai ficar numa tristeza. E o Pazuello, hein? Olha, tem uma musiquinha aqui que é o seguinte, ô Megali. A Inglaterra vai começar a vacinar hoje. Portugal amanhã. Isso. São Paulo em janeiro. Isso. E o resto do Brasil no dia de São Nunca. Ajuda aí, Pazuello. Aí o nosso ouvinte Giga Monteiro fez uma musiquinha chamada General Obediente. Ele é nosso ouvinte? Uma musiquinha bem fofa. Ah, que bacana, então vamos ouvir. Bacana, vamos ouvir. Pazuello é um pau mandado e obedece ao capitão, que pra Ema já deu cloroquina e acha que vacina é coisa de bundão. Pazuello é um pau mandado e obedece ao capitão, que pra Ema já deu cloroquina e acha que vacina é coisa de bundão. O general é um tal quando compra fuzil, mas pra comprar vacina é um imbecil. O general é o tal quando compra fuzil, mas pra comprar vacina é um imbecil. Hasta amanhã, presidente! Hasta amanhã! Band News FM Esportes. Esporte é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Vou falar do resultado da partida entre Fast e Motoclube, que ficaram só no empate, né? Isso mesmo, Arthur. Um jogo movimentado, aberto, boas chances para os dois lados, né? Principalmente no segundo tempo. A partida contou com uma série de estreias nos jogos por conta dos reforços da última hora de ambas equipes. Dja Baiano, uma dessas estreias, né, fez o primeiro gol do Fast e já pelo Moto o gol de Flamel foi o destaque, mesmo que o meia não tenha feito uma boa partida. Adrian fez o outro pelo Moto e Regis, também reforço da última semana, empatou no último minuto. José Wellington Bandeira, árbitro da partida do Espírito Santo, foi alvo também de reclamações dos dois times
quando saiu de campo. Membros das duas diretorias também reclamaram muito. Para o Fast, a principal reclamação foi o pênalti no segundo tempo, quando o Dija levantou a bola e bateu no braço de Guilherme, bem polêmico. A gente viu o vídeo aí, correu as redes sociais do Fast do Amazonas, do futebol amazonense. Foi muito feio. Olha. O pênalti estava muito visível. Tava muito visível, foi escancarado e o juiz estava acho que 4 metros do lance. Ele abriu o braço, o Guilherme abriu o braço, o Dija ia cruzar na área, ele abriu o braço e não foi marcado nada, só o jogo correu. O jogo correu, foi ali, né? Isso poderia ter mudado o jogo. Se nada tivesse acontecido. Isso poderia ter mudado o jogo. Tava nessa hora tava 1-1. Então, poderia o Fast virar o jogo, né, e manter, né? E trazer o resultado para cá. Já a decisão agora ficou para o próximo domingo, dia 13, na Arena da Amazônia. O jogo deve começar às 6 horas da noite e se houver um outro empate, né, a decisão será nos pênaltis. Vamos esperar. E ano que vem, Copa Verde, 24 clubes confirmados já. Quem são esses times, Patrick? Isso mesmo, Samara. Os clubes que vão brigar pelo título da Copa Verde na temporada de 2020-2021 estão definidos. A CBF confirmou na última sexta-feira, dia 4, através de uma publicação no site oficial da entidade, os nomes das 24 equipes que disputarão a competição em busca da taça. Os clubes participantes foram selecionados através de critérios pré-definidos: campeões estaduais das federações participantes, melhores posicionados no ranking nacional de clube e os melhores classificados das federações e os melhores ranqueados do ranking nacional de federações. A disputa começa no dia 20 de janeiro de 2021. Pelo Amazonas, Manaus FC e Fast serão os representantes estaduais. Esperamos que cheguem longe, né? Com certeza. Ou que consigam vencer essa competição. Mais uma vez, né, o Manaus pegou na última Copa Verde o Remo e acabou eliminando, né? Tem um bom retrospecto contra os paraenses. Resultados do Brasileirão? Isso, do último domingo, São Paulo venceu o Sport. São Paulo mais líder do que nunca, o primeiro clube também a fugir do rebaixamento, atingiu ali 45 pontos, agora já tem 47, já é líder isolado. Grêmio 4-0 no Vasco, Samara. Não mudou nada, né? No fim de semana pro Vasco e pro Botafogo, só afundando cada vez mais. Mas todo mundo de mão dada ali na zona de rebaixamento. Daqui a pouco eles não vão pra Série B, eles vão direto pra Série C. De tão afundados que eles estão, gente, que horror. E o Atlético Mineiro empatou com o Internacional, duelo ali da ponta da tabela. Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro ainda da rodada, né? O Atlético Goianiense enfrenta o Goiás lá na parte de baixo da tabela. Tudo em casa, né? Tudo em casa. Obrigado, Patrick, pelas informações. Valeu, Arthur e Samara e os ouvintes. Até quarta-feira. Amanhã tá feriado, não me deixa Estou no último feriado. Não, ele sabe que foi escalado, olha só. Eu vou acordar vocês cedinho pra participar do programa amanhã via Skype. Que isso? Até quarta, Patrick. Até, Samara. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila Mércia diz que já leu muita coisa sobre envelhecimento, sobre a importância da atividade física e do exercício de força para prevenir problemas de ossos, articulações e também para preservar a massa muscular. Uma coisa que ela diz que nunca entendeu muito bem é o seguinte: as pessoas mais velhas se queixam de dores nas pernas. Vamos por partes aqui, Mércia, a gente vai responder hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho. Por que é fundamental, Camila, fazer atividade física exigindo força? Isso ao longo da vida inteira, e por que é fundamental mais ainda que a gente continue fazendo depois de uma certa idade, mesmo que a gente nunca tenha feito nada? Por que o exercício de força é tão importante? Pois é, né? Bom, primeiro eu tô rindo porque a gente que tá envelhecendo, né? Ou seja, praticamente todo mundo, né? Depois de uma certa idade, a gente já tá percorrendo esse caminho. A gente fica preocupado. E tem pessoas, né, Mércia, como você, que querem entender, ver lá na frente, ver quem tá um pouquinho na frente, ver o que a pessoa sente, o que ela tá passando. Você não quer passar por aquilo, ou você quer passar por aquilo. E você vai tentando administrar o seu dia a dia pensando num futuro melhor, né? E o treino de força, sim, ele é fundamental para o envelhecimento. Existem vários fatores e cada vez mais, e tem sido já estudado e comprovado que o treino de força resistido, né, com carga, ele faz muita diferença, inclusive nas nossas conexões nervosas, né? Então o nosso cérebro tem conexões e estímulos nervosos que são muito positivos com o treino resistido. Um outro ponto sim, que também muitas pessoas já sabem,
sabem, que é a redução de massa muscular que a gente tem naturalmente, a perda que a gente tem naturalmente de massa muscular, que também é importante que seja pelo menos mantida ou reposta, né? O que você está perdendo, você tentar fazer um treino de força e é através dele que a gente consegue ganhar massa muscular para não perder tanto. E aí varia muito de pessoa para pessoa, tanto essa redução como a forma de ganha, como se ganha, o quanto consegue se ganhar. Então a atividade física ela é fundamental para isso, para manter a nossa estrutura esquelética, para a gente conseguir manter uma qualidade das articulações, dos ossos, com saúde. Então essa vascularização aumentada que a gente mantém com a prática de exercício também é extremamente importante. Mércia, fica ligada aí que a gente vai continuar falando com você a respeito das dores nas pernas. Tem alguma dúvida? Manda pra gente, @rvneri e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona e escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Dez horas, 1 minutinho, 10 horas, 1 minutinho, quase chegando ao fim do Band News Manaus, praticamente no fim, né, Samara? Mas claro, pedir uma atenção dos nossos ouvintes que hoje, com chuva nesta manhã, o trânsito fica complicado. Apesar de ser ponto facultativo estadual, alguns pontos ainda tem como uma ocorrência na Avenida Torquato Tapajós, no sentido Constantino Neri. Obrigado, Samara. Até quarta. Eu vou chorar. Se der, eu mando um áudio lá de casa dos galos. Dando só um oi. Tchau, Arthur. Até quarta. Fique agora com Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Carla Bigato. Band News Station.